Olá, tudo bem? Voltamos aqui às gravações do nosso CPC comentado e neste vídeo nós vamos tratar sobre o artigo 64 do Código, que disciplina da seguinte forma: a incompetência absoluta ou relativa será alegada como preliminar de contestação. E depois a gente vai ver aqui os outros dispositivos. Então veja bem, o CPC de 2015 ele traz uma disposição diferente daquela que existia no CPC de 73, porque ele trata da necessidade de se alegar a incompetência, seja ela relativa, seja ela absoluta, no âmbito da contestação, como preliminar de contestação. E com isso, o CPC de 2015 acaba com a chamada exceção de incompetência relativa, que era uma peça que deveria ser apresentada juntamente com a contestação, mas numa peça apartada, em que se discutiria a incompetência relativa. Agora não há mais a necessidade disso. Tanto a incompetência relativa quanto a incompetência absoluta vão ser alegadas por meio de contestação, na preliminar de contestação. A diferença, ou as diferenças entre as duas, a gente já conhece, né? Elas continuam iguais, só vai mudar essa questão da alegação. Agora as duas vão ser alegadas na contestação. Sempre lembrando que a incompetência relativa, se não for alegada na contestação, né, que é o primeiro momento em que o réu se manifesta no processo, não poderá ser alegada posteriormente porque ocorre preclusão. A gente vai analisar inclusive isso quando estudar o artigo posterior a esse artigo 64. Né? Já a incompetência relativa, muito embora o Código discipline que ela vá ser alegada na contestação como preliminar, como se trata de incompetência absoluta, ela pode ser alegada a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, né, se não for alegada na contestação. Seguindo, os parágrafos agora, né? O parágrafo 1º disciplina que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O que é isso de dever ser declarada de ofício? Né? Porque considerando aqui que ela leva a uma nulidade de natureza absoluta, o juiz pode reconhecer de ofício a sua incompetência absoluta. Desde que, e aí a gente não pode esquecer o artigo 10 do CPC que trata do contraditório. O juiz precisa, antes de declarar a sua incompetência absoluta, abrir prazo para manifestação das partes a respeito do assunto e só então depois decidir. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. E qual é a razão dessa regra de decisão imediata? Né? É necessário que o juiz decida imediatamente justamente para evitar a prática de outros atos processuais, né, por aquele juízo que possa ser um juízo incompetente. Então, com isso, a gente evita aí um prolongamento indevido no processo em razão da sua incompetência. Por isso que se exige essa decisão imediata, né? Sempre levando em consideração o contraditório. Decide imediatamente, mas deve abrir a oportunidade do contraditório sempre. O parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Aqui, obviamente, é uma consequência da admissão da incompetência, né? O juízo, então, em que a ação foi proposta em primeiro lugar, tem competência para analisar sobre a sua competência. É o que a doutrina chama do princípio da competência-competência. Competência, hífen, competência. Por que, né, desse princípio? Porque o primeiro juiz que tem competência para analisar sobre se ele tem competência para aquele caso é aquele juízo em que a ação foi distribuída inicialmente, certo? E aí, se ele reconhecer a sua incompetência, ele vai determinar a remessa dos autos ao juízo que seja competente para o julgamento daquela causa. E, por fim, o parágrafo 4º disciplina que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. E aqui, né, é uma dinâmica de aproveitamento dos atos processuais. Então, muito embora tenha havido a prática de atos decisórios pelo juízo incompetente, quando os autos chegarem no juízo competente,
Este último vai analisar se é possível validar aqueles atos que já foram praticados anteriormente. Por exemplo, pode ter sido concedida uma liminar pelo juízo incompetente. E aí, quando os autos chegarem ao juízo competente, ele vai analisar se é o caso de conservar os efeitos daqueles atos, né, de validar aqueles atos ou então de cassar a sua eficácia. Tudo isso numa perspectiva de aproveitar os atos processuais que já foram praticados por conta mesmo da economia processual, ok? Era isso que eu tinha para tratar sobre esse artigo. Se você quiser saber mais sobre o assunto, vou te convidar aqui para você conhecer o meu Código de Processo Civil comentado. Comentários ao Código de Processo Civil, que eu lancei pela editora Juruá. Nesse período de pandemia do Covid-19, né, considerando toda essa situação que nos acometeu aí, a editora liberou acesso gratuito à versão digital do livro, num programa, num sistema muito interessante que é o sistema Juruá Docs. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar. É um sistema interessantíssimo porque além dos comentários ao CPC, você vai encontrar lá um banco de decisões, divididas essas decisões por cada artigo, menção a enunciados de súmula e a outras notas de doutrina, inclusive. Vale demais você conhecer o meu CPC vivo. E todos esses vídeos que eu gravo aqui para o canal estão lá também no Juruá Docs. Se eu fosse você, não perderia. Acesse o link aqui embaixo, faz o seu cadastro e nesse período aí da pandemia você tem acesso livre ao Juruá Docs. Depois disso, eu te convido a adquirir o CPC comentado, tanto a versão física quanto a versão digital. E para finalizar, eu, como sempre tenho feito, né, nos últimos vídeos, eu até acabei esquecendo, mas é uma prática que eu quero retomar nesse, de trazer uma citação de um trecho de literatura, de algum texto jurídico que me inspire, enfim. E eu selecionei aqui um texto do Eduardo Galeano, em que ele fala sobre utopia. E nesse tempo de pandemia, de tantos problemas no mundo, é muito importante que a gente não perca a utopia de vista, né? Ela pode nos dar o norte. E o Galeano dizia o seguinte: a utopia está no horizonte. Eu me movo 2 passos em sua direção. Ela se move 2 passos para mais longe. Eu ando 10 passos e o horizonte corre 10 passos para mais longe. Por mais que eu ande, nunca a alcançarei. Então, qual é o propósito da utopia? O propósito é este: continuar caminhando. E com isso, eu encerro este vídeo sobre o artigo 64. Nos vemos no próximo. Até mais.